Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio de Hytale, episódio 10. E hoje a gente vai, como vocês podem ver aí pelo título, a gente vai em busca de construir uma farm de couro. Até porque eu preciso melhorar minhas ferramentas para a ferramenta de Thorium. E aí eu vou precisar de um pouco de farm de couro. E aí eu já tô saindo para explorar a fortaleza, é um acampamento de Trork, que é um Goblin azul que tem aí no mapa. Que vocês vão ver aí que capturando ele eu consigo fazer uma farm. Então aí basicamente eu vou olhando as estruturas do mapa para achar. Se apertar M, você consegue ver o mapa. O meu eu troquei a tecla, mas você consegue olhar o mapa e aí basicamente eu fui atrás das estruturas. E aí eu passei aqui perto dessa mina abandonada aí que eu achei. Lembrando que a minha gameplay é narrada ainda, eu acho que é a melhor forma de gravar ainda. Talvez eu encontre uma forma melhor. E aí a partir do mapa aqui, a partir dessa mina abandonada, eu vou começar a explorar essas estruturas que eu encontro no mapa. Eu vou dando zoom e vou olhando qual estrutura que talvez possa ser. Então basicamente a gente vai atrás aí dos goblins. Dos goblins orcs azuis, né? Na verdade chamam os troques. Então aí basicamente eu só acelerei a exploração, cara. Mas eu gosto de manter porque vão que vocês veem que dá trabalho pra achar essas estruturas. Às vezes no teu mapa tu vai achar fácil, às vezes não. E aí eu já vou registrando alguns mobs aí também na nossa Pokédex lá. De enciclopédia. Falou, a dicção agora falhou, véio. Mas aí vambora. Só seguindo aí até conseguir encontrar. Lembrando que eu não sei como que vai ser a distribuição de episódios, cara. Até o episódio 10 eu dei uma rushada. Eu não sei, eu não vou conseguir rushar tanto episódio mais agora a partir de fevereiro. Mas eu vi que vocês estão gostando aí bastante dos vídeos que eu dou dica e tal. O pessoal tá gostando dos vídeos. O vídeo da estufa que eu fiz lá pegou 80 e poucas views. E isso pro meu canal já é bastante coisa, cara. Então provavelmente eu vou continuar a série. Até porque eu tô me divertindo nesse jogo, cara. Ele não tem a proposta totalmente igual do Mine, não. Ele tem uma pegada um pouco mais de RPG e exploração, cara. Daí eu achei essa estrutura aí, que tem uma escada ali pra baixo, que é uma estrutura somente que spawna esqueleto. Mas eu não vou explorar ela por enquanto, não. Eu só tô atrás dos Trorks. Então basicamente eu vou assim de estrutura em estrutura até achar. Então eu já fui mais pra essa aí de baixo agora. E cara, vocês podem ver aí que eu até demorei um pouco pra achar a estrutura, vocês vão ver aí. Mas basicamente vocês têm que explorar o mapa, né? Lembrando que meu mapa foi gerado no primeiro dia que o jogo lançou, então talvez tenha alguma coisa que o meu mapa esteja desatualizado. Mas eu não pretendo resetar mapa, pelo menos não por enquanto. E o foco desse episódio é justamente fazer a farm de couro, cara. Vocês vão ver que eu vou ter um pouco de dificuldade para criar ela. Porque até então eu tava fazendo ela própria. Tipo assim, com o meu próprio entendimento. Mas depois eu vi algumas ideias na internet que melhoraram. Eu vi um youtuber brasileiro, o Huts, que teve uma ideia um pouco melhor. E eu fui aprimorando. Aí eu achei essa estrutura, eu acho que é outra mina também, cara. E, inclusive essa aqui tem até uma área maior para explorar. Só que eu dei mole, a dica que eu dou é você apertar F7, que você consegue gravar as coordenadas do local. Porque tem muita estrutura aí que eu tô indo aqui, mas depois eu não lembro como é que volta mais. E aí aqui embaixo já tem um deserto, que é onde você vai minerar Thorium, mas aí já vai ser o foco para outro episódio. E até agora o momento só teve o update 1. Que inclusive, cara, a durabilidade das ferramentas parece que agora, eu não sei se já era assim, mas você tem um limite para recuperar a ferramenta, então você não consegue recuperar ela ao infinito e além não. Aí eu achei esses troques verdes, eu não sei se são troques na verdade, mas não é esse que a gente quer. O acampamento é extremamente parecido, mas não é esse verde que a gente quer. Eu não sei se esses verdes você consegue farmar, né? Porque a gente precisa do xamã.
E aí dropou essa botinha aí, que é a armadura deles, e a luva também. Então tem dois tipos de troca, aqueles verdes que eu achei e esse azul, que eu achei agora nessa estrutura. Você vê que eu demorei, eu explorei bastante, cara. Inclusive esses shards verdes aí, eu não pus no vídeo porque ia ficar muito mais longo ainda. Eu achei uma estrutura de esqueleto lá e consegui farmar com eles. Eu ainda não sei para que serve esses shards azuis aí, que estão no meu inventário, mas eu consegui pegar bastante. E aí, cara, vocês vão precisar para fazer a farm, é desse cara aí, ó. Do cajado, que é o Xamã, né? Que ele fica invocando esses lobos brancos aí, cara. Então, basicamente, eu vou adiantar. Você pode descer o cerol, matar todos os outros. Aqui eu ainda não sabia como que eu ia fazer a farm, entendeu? Por isso que eu tô explorando bem devagar. Não tinha nenhum vídeo na internet de farm nem nada. Então eu só vi que eu só tinha visto que ele fica spawnando esses lobos. Enquanto ele tá vivo aí no mapa, ele fica meio que spawnando esses lobos ao infinito. Você mata o lobo, ele spawna de novo. E aí os outros não fazem nada demais. Eles só podem dropar armadura. Dropam a armadura deles. Mas tem uma chance um pouco rara. E só, cara, não dão XP, não dão nada, porque esse jogo ainda não tem esse lance de XP, talvez mais pro futuro seja adicionado. E você vê que a minha espada aí já tá com a durabilidade baixa. Eu nem sei se eu vou recuperar ela durante o vídeo. Ah, ele dropa esses papéis, esses scraps aí, que serve pra fazer armadura também, cara. Mas é bem tranquilo de conseguir. E aí você vê que o lobo ele dropa carne e o couro médio. Talvez nem fosse tão necessário fazer uma farm, mas eu já aproveitei para fazer a farm, porque pode ser que seja nerfada mais pro futuro, cara. O que der pra farmar nesse início de game aí é interessante você poder farmar, sabe? Inclusive eu não sei se eu mostrei, mas provavelmente eu vou fazer mochila nesse episódio também. E aí esse xamã você só tem que tomar cuidado, porque de perto aí ele não te ataca. Você vê que eu tô correndo atrás dele, ó. E aí eu consegui perceber que ele não me ataca. Só se você estiver longe ele vai tacando pedra. E a pedra dá um dano considerável, lembrando que eu tô com a armadura de ferro. E aí, cara, a primeira tentativa foi prender ele nessa árvore aqui. Você vê que eu bato com ele 1 de dano, né? Com qualquer outra ferramenta sem ser arma. Então eu não dou dano nele. Só que no Mine você consegue prender um mob dentro do carrinho ou pôr a etiqueta nele. Aqui não tem como fazer isso. Ainda não sei como fazer isso. Então vocês vão ver que eu vou prender ele aí e vou começar a estudar como que faz uma farm dele. Então eu matei todos os outros, fiz a limpa aí no acampamento deles. Não tinha nada demais nos baús, cara, apenas comida e um pouco de minério. Lembrando que você pode achar um acampamento mais avançado, que aí spawna um Trork maior. Que ele... Provavelmente o capacete só dropa com ele, eu não sei. Até agora eu não consegui dropar o capacete. No final desse vídeo vocês vão ver que eu dropo a armadura completa, menos o capacete. E ele é mais forte e tal. Mas nessa estrutura pequena de acampamento aí não spawna. E aí basicamente, cara, eu comecei a tentar entender como que funcionava ele invocar e tal. É porque não tem wiki, na wiki não explica nada disso. Então, basicamente, eu fui fazer uma área de 4 de largura para cada lado. Então eu só comecei a cavar aí, tranquilo. Só fiz um pouco de baú para limpar o inventário aí. E aí eu vou fazer uma área em volta dele, debaixo dessa árvore, aproveitar que eu prendi ele debaixo dessa árvore. E só vou fazer uma área aqui para poder spawnar os lobos e entender como funciona o spawn. Se você não quer fazer uma farm automática e só quiser pegar o couro suficiente para fazer a armadura, só isso aí já vai ser o suficiente, cara. Porque se você ficar aqui umas meia horinha, você prender ele no local, ficar umas meia horinha e fazer isso aqui que eu vou fazer, já vai ser o suficiente, porque vai spawnar o lobo, você vai matar, só que tem um porém. Vocês vão ver mais pra frente, que eu achei que essa farm já ia dar, só que porém o Goblin ele desspawna, cara. O problema dele é esse. Você vê que ele tá ali,
mas spawnou 2 lobos. E aí toda vez que eu saio de perto dele e volto, ele spawna de novo. Se eu ficar muito perto dele, ele não vai spawnar. Então eu preciso sair do range dele, entendeu? Preciso sair da área de ação dele, ele acaba me spawnando. E você vê que aí eu já farmei uns 6 ou 8 lobos, não sei. Eu já consegui farmar legal já. Então tipo, se você ficar aí meia horinha, 40 minutos, tu já consegue farmar tranquilo o couro necessário para fazer pelo menos a armadura de Thorium. E só essa estrutura que eu tô fazendo aqui já é o suficiente, cara. Talvez vai ser um pouco chato de achar estrutura no mapa, mas talvez se der sorte consiga achar. E aí eu só pus cerca pra poder ficar tranquilo aí, caso eu comece a tomar muito dano eu pule pra fora da cerca, tá tranquilo. Você vê que o lobo não consegue sair fora da cerca. E aí eu fiz essa estrutura aí, cara. Só aqui, ó, com uma arma decente, você já consegue farmar teus couros tranquilo. Só que o intuito é tentar fazer o mais automático possível esse farm, cara. Então, você vê que eu vou tentar colocar cerca aí para ficar um pouco mais fácil esse spawn, que ainda estava demorando um pouco. E aí eu preciso entender como que funciona o range dele, quantos blocos de distância, ou se eu preciso sair da visão dele, do campo de visão do Goblin. Eu vou falar Goblin, cara, porque Trork é um nome, sei lá. Eu ainda não acostumei com o nome dos mobs ainda. Mas aí, conforme eu for afastando dele, ele dá uma chance de spawn. E você vê que ele, tipo, se você ficar perto dele, ele não some, cara. Só que vocês vão ver aí que depois eu preciso voltar na casa pra fazer alguma coisa lá. E como tá longe da minha base, vocês vão ver que ele vai acabar desespawnando, cara. E aí eu acabei acelerando a parte pra não ficar muito chato. Porque eu tava estudando ainda como que eu ia fazer, como que eu ia prender ele e tal. Como que ia funcionar, né? Cara, não tem muito mistério. Basicamente você precisa estar com uma armadura que você consiga tancar pelo menos as porradas dele. E conseguir prender ele num canto, cara. Não tem tanto mistério pra fazer isso não. Pra você fazer cerca é bem tranquilo. Cortou um pouquinho de árvore ali, tu faz cerca tranquilo. Eu dei sorte que tava nesse bioma aí que essa cerca é... Eu acho que é a melhor cerca que tem, né, mano? Mas você consegue fazer com qualquer tipo de cerca também. E aí eu comecei a entender... Olha lá, você vê que eu fico perto dele, ele não consegue me atacar, mas se eu pego uma distância ele fica atacando pedra. E tal. E aí, cara, eu falei, isso já é o suficiente pra farmar o couro normal. Só que ainda tá de maneira bem manual, né, cara? Eu preciso sair de perto do mob, voltar. Ainda tá um pouco chato. Ó, você vê que nem toda hora eu saio do range, ele spawna, eu tenho que ir bem pra longe pra voltar a spawnar. Então ainda não tava na maneira que eu queria, cara. Tava gastando muito a arma, você vê que a minha arma de Thorium já foi, esse porrete aí que dropa deles também já foi. E aí eu comecei a estudar fazer os espinhos, cara. Inclusive eu fiquei batendo um tempão com a arma quebrada aí, depois que eu fui ver que minha arma tava quebrada. E aí eu craftei a arma de pedra mesmo, só pra poder pegar aí. Cara, só nesse tempinho, eu não sei se eu vou mostrar no inventário, ele deve estar com uns 30 couro aí, cara. O drop tá até bem generoso. Né? Acho que tem lobo que você mata, dropa 3 couro. Então tá bem tranquilo de farmar nesse início, velho. E aí, ó, agora, se eu não me engano, eu voltei pra perto da casa, ó, pra poder pegar uns iron e fazer o spike de metal, que é o que já dá mais dano. Eu nem olhei muito pro de madeira, eu já fiz logo de metal. Que eu queria matar pelo menos os lobos de forma mais automática. Não fiz a armadilha de urso, mas eu não sei qual que dá mais dano, acredito que o spike dá mais dano. Voltei pra fazer um carrinho e um pouco de trilho, cara. E aí eu já aproveitei pra fazer a recipe da mochila. Até porque eu tô meio longe da casa, eu precisava de um pouco mais de espaço no inventário. Aí vocês vão acabar vendo aí que eu acabo que nem uso a mochila, porque você precisa clicar aí nesse ícone que tem um cadeadinho fechado ali no meu inventário. E eu acabo que nem utilizo, ela é mais provavelmente para você guardar itens mais valiosos que ficam ocupando inventário aí.
que geralmente você carrega pra tudo quanto é lugar. E aí eu só desci na mina pra pegar um pouco mais de ferro mesmo, porque tô meio pobre de ferro ainda. Lá ele. Mas aí como eu já tinha minerado bastante nessa caverna aí, já não tinha muita coisa. Então eu só subi mesmo pra fazer o carrinho. Mas eu acho que eu não vou ter nem o suficiente pra fazer o carrinho, cara. Eu só faço a mochila, se eu não me engano. Não tinha o suficiente pra fazer o carrinho, mas eu tinha o suficiente pra fazer a mochila. E aí eu só peguei e craftei a mochila. E engraçado que eu achava que ela vinha o item, aí vem esse pergaminho aí. E aí, ó, você não equipa ela, você clica com o botão direito, você consome ela e vai pra mochila, você ganha 9 de espaço. Eu não sei, talvez tenha como você fazer várias mochilas e ganhar vários espaços. Eu não sei ainda como é que funciona a mochila, vou ter que explorar um pouco. Eu sei que ela ficou mais barata só. Até agora a gente tá no update 1. E eu quero ver, cara, porque na internet estão postando vários updates, mas ainda não foram lançados no game, cara. É meio que os caras estão fazendo pra farmar view, cara. O que realmente tá no game até agora, a única coisa que realmente foi adicionada foi os dinossauros. E lembrando que agora eu já sei como é que funciona mais ou menos. Que o Hytale ele é dividido atualmente, eu acho que em 4 zonas. E a gente tá explorando a zona 1 até o episódio 10. Eu não, provavelmente a partir do episódio 10 pro 11 a gente começa a explorar a zona 2, que é o deserto. E para você transitar de uma zona para outra, você consegue pular da 1 para 3, da 1 para 4, mas não é muito aconselhável. Se eu não me engano, a 3 talvez é neve e a 4 seja as Ilhas de Fogo. E aí os mobs lá são mais fortes e tal. Então eu aconselho você primeiro essa zona 1, que é as planícies e tal. E aí eu voltei na mina abandonada para pegar o carrinho nos trilhos, para ver o que dava para mim fazer lá de carrinho, que eu queria fazer alguma coisa para automatizar também. Então voltei na mina abandonada que a gente tinha. E voltando a falar das zonas, cara. Basicamente, primeiro as planícies, depois o deserto, depois a neve e depois as Ilhas de Fogo. Então basicamente a gente vai nessa linha de progressão. Não quero pular nada. Apesar que o thorium que eu consegui, aqueles outros minérios que estão lá no baú, eu peguei numa ilha de fogo, mas eu só cheguei assim, bem na beirada mesmo, eu não entrei na ilha. E aí, cara, eu fiz pus uma água em cada canto, pus esses espinhos. E ele dá até um dano relativo, talvez isso seja nerfado. E coloquei esse trilho aí só pra ver. Só que aí olha o BO. Eu voltei, fiz a forma de me matar. E o xamã ele desespawnou, cara. Ele tava preso aqui, ele desespawnou e apareceu lá embaixo de novo, lá no acampamento, cara. E aí eu não sei se é o mesmo ou se já é outro. Mas aí eu cortei, tive o trabalho de prender ele lá de novo. Joguei ele lá de novo. Mas aí eu pensei assim, toda vez que eu sair de perto da farm e tiver que fazer isso, vai ser muito trabalhoso, cara. E aí eu comecei a tentar entender como que funciona o spawn dele, cara. Eu cerquei o acampamento, eu não sei se eu tô mostrando aí, cara, mas eu cerquei todo o acampamento, cavei ali e tal. Eu tô em cima da fogueira pegando fogo aqui. Mas aí o que eu fiz? Eu cerquei todo o acampamento para entender onde que eles spawnavam. Pensei em quebrar todas as estruturas, mas eu falei, não vou deixar pelo menos essas estruturas, porque talvez isso impeça, se eu quebrar tudo, talvez eles nem spawnem mais. Ainda não sei, né, se eles spawnam por chunk, como é que funciona. E eu sei que o xamã ele spawna nessa região da frente aí, cara. E na época que eu tava gravando, né, que isso já deve ter uns 2 dias, eu percebi que não tinha nada falando na wiki como funciona o spawn deles. E eu vou te falar, os mobs sempre spawnam de manhã, toda manhã. Então, por exemplo, aqui não tem nenhum porque eu matei todos. Só no outro dia, e eu preciso dar uma distância, eu não posso ficar tão perto assim. E aí eles começam a spawnar. E sempre no mesmo local. Então, tipo, ele vai sempre nascer nos mesmos blocos. Foi isso que eu percebi. Então eu comecei a ir atrás disso, cara. Tentar entender onde que eles spawnavam. Aí eu acabei fazendo mais um carrinho também. E prendi ele aqui, cara, bem nessa frente, ó. Eu vi que ele tava aqui nessa frente. Tentei prender ele no carrinho para ele não despawnar mais.
Você vê que é trabalhoso, cara. Toda vez ele spawna, você tem que ficar matando lobo, você vai tomando pedrada. Só que vocês vão ver que com as dicas vocês vão conseguir fazer muito mais fácil. Você vê que o lobo tá até fundindo um dentro do outro. Mas vocês vão conseguir bem mais fácil do que eu tô fazendo, cara. E eu aconselho a vir cá pra fazer isso aqui já com uma armadura de ferro, porque vocês veem que eu tô apanhando bastante aí. E aí praticamente eu fiquei tentando capturar ele de novo. E é muito trabalhoso, cara, você ficar tentando pôr ele no local que você quer. Então a dica que eu já vou adiantar pra vocês, velho, é que eu tentei fazer essa farm em 3 posições diferentes. E só vai dar certo no final. Mas eu deixei pra vocês verem que foi trabalhoso, cara. Esse vídeo aí deve estar com mais de meia hora, mas foi muito trabalhoso, velho. Eu tentei demorado umas 4 horas pra entender como que funcionava essa farm. Porque realmente não tinha vídeo nenhum, cara. Nós estamos descobrindo na raça as coisas. E... Tipo assim, o ideal é você esperar ficar de noite e ver onde que ele vai dormir. Porque ele dorme sempre onde ele spawna, cara. Então... Aí você vai, cerca onde que ele dorme e faz a farm em volta de onde ele tá dormindo. E aí você vê, toda vez que ele fica com essa exclamação na cabeça aí, ó. Fica com exclamação e interrogação, ele vai spawnar os lobos. Então eu fico perto dele pra ele não dar tempo dele spawnar. E fico tentando prender esse vagabundo aí no lugar certo. Mas você vê que é trabalhoso, tipo, você prender ele. E aí eu tive esse trabalho todo. Consegui prender ele nesse canto aqui, ó. Aí tá aqui uns blocos aqui. Só pra dar uma cercada nele. Tentei pôr ele nesse quadrado aí que tá o carrinho. E aí você vê que, cara, quando você tá em combate, você gasta tanta comida que aí, o meu pack de espetinho já acabou e eu depois pra assar essa carne dos lobos que dropou. Mas ela recupera bem pouco. Não é muito boa não. Mas como eu já tô fazendo a farm, eu vou conseguir muita dessa carne, então acabei usando. Pra não ter que ficar voltando na casa toda hora. E aí essa parte do vídeo, cara, eu deixei rolando pra vocês verem como que é mais ou menos ter que capturar um bicho desse, que é bem chato. Mas não tem tanto mistério não, velho. Você consegue bem empurrando ele pro local que você quer. E tem que ser esse xamã, tá? Não adianta ser o caçador que voa com o lobo preto. E aí eu peguei mais esse kit de reparo. Vocês veem que tem hora que a durabilidade da minha ferramenta tá de um jeito, às vezes tá do outro. Mas eu não essa série é 100% survival, eu não uso comando nenhum, cara. E aí eu acabo reparando, mas ao longo dos cortes aí, por isso que a durabilidade fica diferente. Porque realmente gasta muita ferramenta de início, cara. As ferramentas de iron, elas quebram bastante. E aí eu consegui prender nesse local aí, cara. Eu fiz fiz de novo, cara. Só que ele morreu no espinho. Cara, foi trabalhoso prender esse cara, velho. Aí eu voltei pra casa pra fazer comida. Cara, eu devo ter prendido ele umas 3, 4 vezes pra fazer a farm. E ele não tava dando certo, cara. Foi na tentativa e erro. E aí você vê que eu já tô até com a armadura equipada de tanto goblin que eu matei, ó. E aí você vê que esse aí spawna sempre nesse canto aí fora da cerca. O caçador sempre spawna em cima da torre. E aí eu comecei a perceber mais ou menos como que funcionava o spawn, cara. Essa armadura deles é até boa. E aí, ó, agora sim eu comecei a fazer uma farm um pouco mais decente, ó. O lobo fica em cima desse espinho aí e ele morre. E aí eu coloquei esse trilho pra mim ficar rodando. Só que ainda não estava tão satisfeito. Você vê que ele consegue fugir. Mas aí como eu pus água, nessa altura aí o lobo morre afogado, cara. Não sei se eu vou mostrar no vídeo ou se eu corto. Mas nessa altura ele já morre afogado. Porém, você olha lá pra você ver onde que tá o couro. Em cima da cerca, mano. Aí eu não gostei muito porque eu tinha que ficar subindo ali em cima. Então eu tentei esse modelo aí. Eu mesmo criei. Mas eu não tinha gostado tanto ainda, cara. Já tava funcional. Porém, se eu saísse de perto da casa, o bicho ia desespawnar. E aí eu fiz esse trilho pra ganhar distância e ele ficar com essa interrogação na cabeça e ficar spawnando. Mas ainda não tava funcionando da forma que eu queria, cara. Você vê ali que tem hora que eu fico perto demais dele, tem hora que eu não fico. E aí ou você aperta o S ou o W, você aperta pra baixo ou pra cima. E aí você fica andando no trilho. Só tem esse tipo de trilho, então você vai andar nesse ritmo aí. Não tem trilho elétrico que nem no Mine, pelo menos por enquanto não.
E aí você vê que demora a spawnar, você vê que não fica no range legal pra spawnar ainda. E o item fica ali muito travado ali em cima. E dessa forma que tá aí, cara, se eu sair pra algum lugar muito longe e esse xamã desespawnar daí, cara, já era, vou ter que prender ele de novo. E você vê que o lobo tá preso ali dentro, então enquanto eu não matar aquele lobo ali, não spawna de novo, cara. Então eu realmente fui na tentativa e erro até entender como que eu ia fazer essa farm de uma forma eficiente. E aí é que eu fiz comecei a ter ideia legal. Que eu olhei do Huts lá, que ele fez essas paradas com trapdoor. E aí eu acrescentei esse trilho para poder ficar descendo e subindo. Eu até coloquei essa escada aí para entender melhor o spawn. E aqui que eu entendi o spawn, como que funcionava. E eu vi que ele spawnava nessa região aqui, cara. E aí eu fiz esse modelo, tá até acelerado. Eu basicamente coloquei trapdoor, coloquei o spike. E em cima ali onde que o lobo caiu eu coloquei aquela parede de laje. Porque só um bloco ele não cai, cara. Se vocês quiserem que eu mostre com mais detalhe a farm, talvez no próximo vídeo eu mostre. Mas acredito que já dá pra vocês verem legal como que vocês vão fazer no teu mapa. Eu fiz ela bem estendida, porque eu coloquei o trilho. Se vocês não quiserem pôr o trilho, não é obrigatório, vocês não precisam colocar o trilho. Só que o trilho ele vai fazer ficar spawnando o lobo sempre, que vocês vão ver, ó. Eu tô na parte de baixo, a hora que eu subo, ele pega a interrogação na cabeça, ó. Vocês vão ver aqui, ó. E aquele lobo que tá atrás lá não tem nada a ver, é o outro. É o do Hunter. E aí, ó, como o bicho distraiu, cara, eu venho aqui, chamo a atenção dele. Eu ainda tenho que melhorar essa parte. Porém, ó, chamei a atenção e invoquei de novo. Aí o lobo vai cair aqui embaixo, ó, enquanto eu tô rodando no carrinho. Ó, o lobo já tá morrendo lá embaixo. Não sei se dá pra escutar o barulho. E aí já dropou. O item fica meio preso e ele spawna de novo. E fica nesse ciclo, cara. Aqui eu já tô com uma farm bem automática. A única coisa que eu tenho que fazer é ter que descer aqui do carrinho para poder pegar o item, ó. Às vezes eu preciso abrir até o trapdoor e subir aqui, eu tomo um dano. Ainda preciso melhorar essa forma de colher o item. Mas você vê que eu já consigo farmar de forma automática. Eu posso deixar aqui, sei lá, 5, 6 horas só colhendo couro e carne. E eu já vou ter um farm bem de boa. Eu não preciso fazer muita coisa. E o Trork não vai despawnar, cara. Eu prendi ele naquela região ali, que é onde realmente é o spawn dele, cara. Que é perto da região onde ele dorme. Toda vez que escurece, se você tá longe, ele dorme no chão. E aí é bom você escolher essa região. E aí toda vez que eu for embora e voltar, se ele não estiver lá, ele vai spawnar em alguma hora e ele vai spawnar já dentro do local certo, cara. E aí provavelmente, eu não sei quantos que eu fiz de bloco de profundidade, mas eu devo ter feito uns 5 para cada lado. E para trás eu fiz só 2, talvez eu deveria ter feito mais. Porque dependendo da distância, ele acaba spawnando o lobo fora dessa estrutura aí. Por enquanto eu fiz de terra mesmo, é o bloco que eu mais tenho, é mais fácil de quebrar. Vocês veem que eu perdi a minha picareta de iron, ela não recupera mais. De tanto que eu tive que quebrar a cabeça para chegar nesse ponto de farm. E aí, cara, eu vi aqui que ainda tinha um detalhe para mim arrumar nessa região aqui, que é o seguinte, o lobo spawnou dentro do cercado, cara. E ele ficou travado ali dentro. Aí eu tô tomando cuidado para não matar o Trork ali. E aí a ideia que eu tive foi pôr laje, pelo menos nessa frente aqui, ó. E aí o ideal é pôr duas fileiras, eu vou pôr duas. Não sei se aqui eu só vou pôr uma fileira, mas o ideal é pôr duas. Que aí o lobo não fica preso mais. Só essa fileira ele ainda fica preso. Por lobo conseguir passar por baixo da cerca e o Trork não conseguir fugir. E aí vocês veem que ele fica tentando tacar pedra, ele não consegue me acertar, mas ele consegue me ver. E o lobo sempre cai, cara, no spin e morre. Tipo assim, essa minha farm tá um pouco mais elaborada, mas se vocês quiserem, clica aí no canal do Hertz, que é HUTZ, que vai um pouco de crédito pra ele, que eu meio que me inspirei um pouco, né, depois que eu vi o vídeo dele, que eu fiquei quebrando a cabeça como que eu ia farmar e eu acabei vendo o vídeo dele. E consegui adaptar essa farm minha, não ficou exatamente igual, mas ficou um pouco parecido, cara. E aí vocês veem no meu inventário que eu já tinha farmado 2 packs de 100, mano.
Então realmente eu farmei bastante, cara. E aí, ó, basicamente você fica ali andando no carrinho um tempo, de tempos em tempos separa, vem cá e colhe o material, ó. O problema é que alguns ainda ficam presos em cima do espinho, mas provavelmente para algum outro episódio, eu vendo uma forma melhor de colher esses itens, eu vou aprimorar, cara. Mas você vê que eu já tenho uma farm muito mais automática do que antes, velho. Até então eu não sei muita utilidade que tem o couro, mas pelo menos eu consigo farmar carne também. E aí eu peguei essa pedra aí, porque às vezes o Trork ele fica distraído se você sai muito pra longe, aí essa pedra você consegue chamar a atenção dele. E aí como eu pus só dois blocos de distância, eu aconselho você colocar 4, pro lobo não ficar spawnando em cima do muro. Mas ele só spawnou lá em cima porque eu tava ali dentro da farm, tá? E aí vocês veem que eu já farmei 3 packs, cara. E aí eu já quebrei uma armadura enquanto eu tava construindo a farm, eu já peguei outra. E até então, cara, tipo assim, enquanto eu tava construindo a farm, eu já consegui isso tudo aí de material, cara. Só deles. Eu acabei abandonando os outros modos que eu tinha feito, fiquei só com esse modelo final aí. Mas eu já tinha farmado. E olha o tanto de item que eu consegui, mano. Quebrando a cabeça, olha o tanto de bloco, olha o tanto de item. Quebrando a cabeça só pra conseguir fazer essa farm, cara. Talvez quando eu tiver com a mochila maior um pouco, eu volte aqui e leve esses itens pra casa, mas por enquanto vai ficar aqui, cara. E aí eu coloquei esse baú aqui no centro da farm, só pra entender o que a farm tá dropando. E, cara, como não tem muitos itens pra automatizar muita farm, por enquanto é isso, velho. Essa armadura ela é bem boa porque ela dá... Como é que eu posso dizer? Ela aumenta o ataque carregado, cara. Então ela aumenta consideravelmente o teu ataque carregado. A defesa é a mesma, só que o ataque carregado é maior. E aqui eu já tenho um farm bem... de forma infinita e bem fácil, cara. De couro e de carne. Só essa armadura que não vai dropar, você precisa matar realmente os Trorks. E aí talvez mais pra frente eu farme, mas como eu já tenho a armadura completa, é só ficar reparando. Eu só não tenho o capacete ainda. Mas por enquanto é só reparar. E aí acabou que essa antiga farm foi uma farm de peixe, que de vez em quando fica spawnando peixe ali, cara. Cara, basicamente a farm é essa, velho. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa aí, comenta aí. Se tiver alguma ideia de como melhorar esse farm aí, também comenta. Aí eu acabei fazendo esse dry hack aqui. Já vou colocar ele aqui também na ponta. Cara, não tem muito mistério. Você vê que o Xamã, ele por si só, ele não vai te matar, então não tem mistério. E a farm ficou bem aberta e mesmo assim não tem tanto perigo. Você não pode ficar muito em pé aqui que o lobo acaba te dando dano. Mas, ah lá, você vê que fica até empoleirado ali que pega o item. Mas eu acredito que talvez pro futuro eles adicionem uma forma melhor de coletar esses itens, algum funil, alguma coisa. Mas como eu vou jogar vanilla, eu não vou jogar mod. E aí eu só coloquei esse dry hack aí pra poder secar os couros. E cara, tá aí ó, 2 packs já bolado pra fazer. Eu acredito que eu não vou precisar tanto de mais do que isso, pelo menos de início. Essa quantidade já tá maneira. E eu já tenho uma farm legal, cara. E aí comenta aí se vocês estão gostando desse episódio assim de farm, ou episódio de construção. Mas eu vou mesclando, cara, a série Survival. E é isso aí, velho. Falou, fica com Deus e até a próxima. Fui!